Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Manhã gloriosa, manhã graciosa, que estamos na presença do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Não tem como você estar numa manhã como essa e sentir a presença do Senhor e não manifestar um momento de adoração a Ele. Coisa graciosa para as nossas vidas. Nessa manhã, com a graça do Senhor, quero continuar a segunda aula da matéria, onde nós iniciamos domingo passado a série de mensagens, Fé para Viver. E domingo passado o nosso reverendo começou e ministrou fé, que nos ajuda a buscar uma intimidade com o Senhor. Sem ela, de fato, nós não temos capacidade humana de desenvolvermos essa intimidade. E hoje pela manhã, à noite, o reverendo Júnior nos trará essa honra. Eu estarei ali babando, anotando, queria essa inversão, mas hoje pela manhã e à noite, o reverendo Júnior, nós vamos trazer a fé que nos faz andar em santidade. Sem ela nós não seríamos capazes de sermos justificados, porque através da fé eu entendo que nós somos justificados. Não é pela obra da carne, não é pela obra da lei, mas é por aquilo que o Senhor nos capacita. E eu quero nessa manhã ler um texto com você que está em Gálatas, capítulo de número 5, e o verso de número 5 e o verso de número 6. Sabemos e entendemos que é prático da nossa vida. Toda vez que você está passando por algo, ou está enfrentando algo, declaramos nitidamente e dizemos, quando alguém nos questiona, ou quando vamos até aos pés do Senhor e declaramos, eu tenho fé, eu creio, há possibilidade, no mundo de impossibilidades que nós estamos enfrentando, mas nessa manhã é entendível para nós, que é algo maravilhoso, quando nós entendemos que há uma possibilidade, não terrena, mas espiritual, para que de fato nós vivamos, alcançamos, vivamos e continuamos uma vida de santidade. Santidade porque de fato cremos em quem nos santifica, em quem nos justifica. Foi dito pela manhã, quem nos separará do amor de Cristo? Se é Ele quem nos justifica. É coisa graciosa. E o livro de Gálatas, quando vai dizer no verso de número 5, porque nós pelo Espírito de fé, que está escrito, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim, a fé que opera pelo amor. Olha que coisa maravilhosa. Então, nessa manhã, dito isso, quando nós lemos a matéria de exercício da prática dessa ministração, dessa série de mensagens, ela está toda baseada no livro de Romanos, quando Paulo escreve aos judeus, aos gregos e também aos gentios. Esse mesmo Paulo encontra-se em Corinto, há um desejo, há um manifestar no seu coração de estar lá em Roma para presencialmente falar, testemunhar, compartilhar. E pela essa manhã eu quero, juntamente com você, decorrer alguns textos, decorrer algumas histórias, para que a gente então entenda, de fato, que temos e vivemos uma fé que nos faz andar em santidade. No livro de Efésios, capítulo de número 4, o verso de número 22 ao 24, vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, vos foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus,
em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Domingo passado, o reverendo Sandro, nosso pastor, ao abrir a série de mensagens, ele disse que Martinho Lutero vai dizer que ao entrar nos estudos dos livros de Romanos, ele se sente de fato como alguém que nasceu de novo, porque ao entrar pelas portas do paraíso, ou ao ler, ao estudar Martinho Lutero, ele tem esse entendimento. E quando de fato nós lemos o livro de Romanos, quando você pega desde o capítulo 1 ao capítulo 12, você vai ler, você vai entendê-lo e você vai vivenciar, você vai apreciar as coisas que Paulo escreve, trazendo notória todo o sacrifício do Senhor, para que nós então fôssemos justificados, e agora não só andamos mais guiados pelo Espírito da carne, mas somos sim também conduzidos pelo Espírito do amor, da santidade, da fé, e você vai entender isso ao término da totalidade do livro de Romanos. Você vai ver, não termina no capítulo 12, termina no 16, só para você entender que quando você chega ao capítulo 12, é muito claro a existência, e você vai ver o decorrer até o 16, a continuidade desta vida, desta caminhada da fé. Mas é curioso, que quando nós lemos, Paulo está trazendo algumas observações notórias de costumes, porque se você perguntar para alguém que desde o catolicismo, não importa ao seu conhecimento de cultura até chegar a Cristo, se ele vem do espiritismo, se ele veio da Umbanda, não importa, mas o fato é que todos nós desenvolvemos uma cultura de crença, a entender que se baseado em algo somos justificados e somos salvos. Logo entendemos que mediante a isso, muitas pessoas vão dizer que todos os caminhos levam a Deus, quando de fato não é essa a verdade. A verdade é que o próprio Cristo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Logo entendendo isso, eu entendo que é por meio dele e através dele, por intermédio do seu amor e por aquilo que ele fez e faz, nós somos justificados. E a observação de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, quando você lê, Paulo traz às claras a questão da cultura dos judeus, pelo fato de serem circuncidados ou não, que não era isso que somente que garantia a eles o fato da justificativa, santificação e da sua salvação. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer: olha, vocês estão circuncidados na carne, mas muitos de vocês, o coração não foram circuncidados, porque não adianta nada você ter uma prática de fé, uma prática dominical, uma prática que você vem à igreja, você vem ao culto, você faz isso, todos fazemos. Quantas pessoas veio do catolicismo? Quantos aqui? Eu creio que muitos. Quem era católico? Meu irmão, eu posso falar a verdade, você era de maior fé do que hoje você é. Porque fazia sol, fazia chuva, reverendo Júnior. Está lá. Hoje nós cristãos não, eu posso cultuar de casa. Fala isso para um católico. E de fato nós não permeamos mais a mesma crença. Você conversa com um, às vezes você conversa com... Eu tenho alguns conhecidos, padre. Cara, eu viro para ele e falo assim: aonde que é a paróquia que eu quero frequentar lá? Porque, cara, eu acho que porque os caras vivem de fato algo, mas na prática o seu coração não está circuncidado. Porque é óbvio e entendível que Paulo vai dizer para eles assim: olha, vocês são judeus, vocês são gregos, mas os gentios de modo igual, nós os gentios também, nem conhecendo tanto a lei, nem tendo em si gerado a lei, eles os conhecem, e muitos o praticam melhor do que vocês, judeus e gregos, porque o que era para vocês guardar manifesto através da lei, muito pelo contrário, a lei que vocês obedecem, não deixa obscurecer as vossas falhas, os vossos erros e os vossos pecados. A vida de vocês nem tão santa é. Se você ler o verso do capítulo 1, você ao decorrer do texto, você vai ver Paulo dizendo assim: há muitos dentro de vocês que mudaram a natureza de Deus.
se comportando e se mantendo, mulheres como homens, homens como mulheres, aceitaram o pecado, aceitaram o engano, aceitaram a fama. Então não é o ato da circuncisão. Para te colocar como pano de fundo, os judeus, você já entende isso, mas para te lembrar, um menino, um garoto, quando alcançava a sua maturidade, de ser agora ingressado no Batzva, que é do costume judaico, ele teria, o homem desde Abraão, a sua descendência, Deus determinou que o seu órgão genital masculino rompesse, cortasse uma pelinha, para que toda vez aquele garoto, ou aquela criança, aquele homem ao se tornar homem, quando fosse ao banheiro, a urinar, a fazer a sua necessidade fisiológica, ao pegar no seu órgão genital, se lembrasse que ele tinha uma aliança com Deus. E baseado nisso, judeus e gregos acham que estão agora garantidos. Eu tenho uma aliança, mas não é o fato de eu carregar uma aliança, escute isso, no meu dedo, que eu casado não esteja olhando para o quintal do vizinho. Posso ter a minha carne circuncidada, mas o meu coração não. Posso ter a minha vida pautada e declarar que eu sou crente religioso, vou na igreja, vou no culto, amo as mensagens que os pastores, reverendos, ministros pregam, até mesmo meu sono arrepia a pele, mas no dia seguinte eu estou envolvido com coisas corruptíveis deste mundo, sigo as coisas pagãs. Paulo vai trazer advertência para mim, para os reverendos, para os pastores, para os ministros como eu. Vai dizer assim: vocês que se dizem guias dos cegos, vocês também são cegos. Porque vocês estão dizendo não roube, mas estão roubando. Estão dizendo não minta, mas estão mentindo. A circuncisão não é o suficiente se vocês de fato não abraçarem a obediência, se de fato vocês não entenderem que o velho homem precisa morrer, precisa deixar de existir. E não é só pelo ato de, quando nós nos batizamos, morremos para o velho homem, o velho Adão, e agora vivemos, nascemos de novo uma nova criatura. Mas de vez em quando você precisa entender que o velho homem dá uma mergulhada lá dentro de você. Quando você está no semáforo, toma uma fechada. A vontade de mostrar o dedo e mandar o cara tomar um sorvete, vem. Vem ou não vem? Você está com pressa. Irmão, o cara é motoqueiro, não tem nada contra. Não tem nada contra, pelo amor de Deus, entendi isso, só a cabeça. Vai, você deve pensar, você é motorista de casa, o cara é motoqueiro, de manhã ele vai no corredor e vai uma beleza. 10 horas da manhã, o motoqueiro está assim, ó. E o C atrás dele querendo passar. E o cara está assim, esperando cantar o negocinho do iFood. E não está com a mesma pressa que ele estava 6 horas da manhã. Qual é o seu coração? Miserável, eu vou te empurrar para você sair da esquerda, sai da minha frente que eu preciso passar. Há algumas coisas que o velho homem quer dar uma abraçada. A mulher bonita passando. O irmão, deixa eu te falar, você nunca vai perceber a sua esposa olhando. Porque antes do cara vir, ela já deu um raio-x assim, não tem que precisar olhar. Eu tenho um amigo pastor que dizia que o problema não é a primeira olhada, o problema é a segunda, para conferir. O velho homem, o velho Adão sabe nadar. Não é aquilo, não é ter recebido um certificado de membro batizado, não é receber uma carteirinha de pastor, de ministro, que me garante que de fato agora eu vivo uma vida de integridade justificada. Mas a Bíblia declara no livro de Mateus que pelos frutos conheceremos a árvore. Não pode a árvore boa dar frutos ruins. Não podem a árvore ruim dar frutos bons. De fato, a minha vida, o meu cotidiano, o meu dia a dia, vai me fazer entender que eu tenho uma vida santificada em Cristo Jesus. A minha fé é entendível que de fato eu em Cristo Jesus tenho a minha fé pairada, pautada. E eu preciso entender que
Hernandes Dias Lopes vai dizer que a fé não expia a culpa e nem remove o castigo, mas é apenas um instrumento de apropriação dos benefícios da redenção. Eu preciso entender que, de fato, a fé, ela é um benefício para mim me apropriar daquilo que eu mesmo não sou capaz de me justificar. Mas Cristo, que agora habita em mim, que tabernaculou através do seu Espírito em mim, esse é quem justifica. É esse que pega os frutos e o transforma em frutos bons. E aí a gente entra numa série de questões. No Romanos capítulo de número 5, verso 11, verso 14, 18, 20 e 21, que vai dizer-nos assim: não apenas mas, também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, a qual era um tipo daquele que haveria de vir. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na justificação, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida para todos os homens. Não mais a lei introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a cada um de nós a vida eterna, mediante o nosso Senhor. Meu querido, aonde o pecado tentou, aonde o pecado investiu, aonde a corrupção tentou manifestar, aonde por intermédio de um, todos agora são culpados, agora por intermédio de Cristo, novo Adão, aquele que se revelou, também todos são justificados, desde que eu confesse ao Senhor Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador, como o único que me pode dar acesso. Porque a primeira coisa quando a gente conversa com alguém, eu tenho Deus no coração, eu não faço mal para ninguém, afinal de contas, eu dou esmola para o pobre, eu faço isso, eu faço. Ter Deus e dizer que tem Deus no coração, na verdade eu tenho em mim um bom senso, mas de fato eu ainda não carrego em mim a nova criatura. Porque eu ainda sou a criatura antiga, a criatura velha. Mas se eu não confessar, a Bíblia diz: se com a tua boca não confessares, se com a tua boca não declarares, de nada disso adianta. Mas até o pecador mais vil, o que matou, o que estrupou, o que violentou, o que fez, até ele, meu irmão, é a cruz quem justifica. Quando esse o reconhece, dizer: eu estou vivendo uma vida do velho Adão, o que está em mim, o que habita em mim, produz frutos maus. Mas haverá aquele, a raiz verdadeira, a raiz de Davi, esse sim, ele é capaz de em mim, agir em mim, através de mim, produzir frutos bons. Não é à toa que João vai dizer no capítulo 15, sou a videira verdadeira, e o Pai é o lavrador, e todo aquele que está em mim. Ei, meu irmão, quando nós temos essa perceptividade, entendemos que não mais eu gero, não eu mais faço, mas aquele que está em mim, opera em mim e através de mim, com a sua graça. Alan Redpath vai dizer: a não ser que a graça tenha alterado radicalmente meu comportamento, ela não pode alterar o meu destino. Escute isso, é interessante que a graça, se ela não alterar em mim de fato o meu comportamento, ela não vai me mudar o destino para onde eu vou. Por quê? Não adianta eu levantar a mão, não adianta eu adorar. Como vai dizer o profeta, dizer: esse povo me adora de lábios, esse povo me declara amor de lábios. Eu disse aqui quarta-feira à noite, antes de ministrar, eu disse assim: de fato, quando nós iniciamos, o amor é Ele é o verdadeiro amor, e o amor está nele, e age por intermédio dele. Por quê? Porque Ele é o amor, é dele, é da natureza, é o atributo de Deus. Agora eu amo. É diferente, eu não sou o amor, eu amo. Só que o nível do meu amor vai depender da pisada de bola que você me der. Você entende que não é algo próprio meu? Esse eu te amo, eu o amo, não é tão intensífico, não é a raiz original. Por quê? Pisa na bola comigo, o amor vai diminuindo.
Aí me elogia, me põe lá em cima, o amor aumenta, como eu te amo. Você está entendendo que não é algo próprio, mas é Cristo. O que eu faço para achar que eu vou melhorar o meu relacionamento com Ele, eu dizer, olha que lindo, não vai aumentar o nível do amor, o termômetro do amor, e nem o que eu deixo de fazer vai diminuir o fato que Ele é o próprio amor, mas há algo que a gente precisa entender, que a graça dEle em nossa vida, ela altera o comportamento, sim, só que se não tiver mudança de vida, o que ela está dizendo é, a graça altera o comportamento, e alterar o comportamento altera os frutos que geram em mim, e ao alterar os frutos, sim, muda o percurso do destino da minha vida, porque eu sei para onde eu estou caminhando, porque agora eu produzo frutos de santidade, frutos de santificação. Aquele que pecava, aquele que roubava, aquele que mentia, aquele que adulterava, aquele que enganava, aquele que passava a perna nos outros, agora não faz mais isso, não mente mais, não usa mais de engano com o outro. Já o fruto está sendo gerado. Sim, alterou o comportamento e alterou o destino para onde eu vou. Aleluias por isso. Ao entendermos isso, nós precisamos entender algumas coisas muito fortes para as nossas vidas. Charles Spurgeon vai dizer que a santidade é um lado visível da salvação. Como assim? Simples. Você percebe melhorias naquela pessoa. Você percebe mudanças no comportamento. E sabe o que é curioso? Não é algo que só visível, mas também invisível, porque não tem mais a ira em si próprio. Esse não caminha mais por coisas, e o que está no interior começa agora a manifestar para o exterior. É visível a mudança radical, é visível o comportamento, porque a raiz de Deus dentro de si o está permitindo viver isso. A fé gera isso em nossa vida. E nós precisamos entender algo sensacional para nós, que está no livro do Evangelho de Romanos, aos Romanos, capítulo 6 e o verso 4. E a gente precisa entender que, para que de fato seja manifesto, permitido, perceptível, visível, que essa fé permite nós termos uma vida de santificação, primeiro passo que a gente vai ter é que a santidade, ela nos traz a consciência de que agora estamos unidos com Cristo. Andamos com Cristo, vivemos a vida de Cristo e agora caminhamos. Romanos capítulo 6, o verso 4 diz, portanto, olha que interessante, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Olha que interessante, fomos sepultados, morremos. O batismo, o ato do batizar, eu estou declarando para todo mundo e confessando. O velho Adriano, o velho Cristiano, o velho Amauri, morreu. Aquela pessoa agora não vive mais dela, ela foi sepultada. Eu me lembro, aos ministros, pastores que estão aqui, reverendo, que quando minha mãe, em fevereiro, faleceu, fomos chamados rápido para o hospital. A moça disse assim, dentro lá da capelania, veio uma psicóloga do lado e tal, e diz assim, olha, o que tinha no nome da sua mãe? A partir de segunda-feira, quando assina o atestado, você não vai conseguir ter acesso nenhum mais. Se ela tivesse algum vínculo com o governo, sumiu. Ou vocês dão um jeito, e era final de semana, de pegar o que consegue pegar agora, ou morreu. Acabou, porque a partir do momento do envio, só não vai agora porque é final de semana, mas a partir do envio, do atestado óbito, a história da dona Judite, no passado ela não tem direito a mais nada, ficou para trás, ninguém mais tem acesso, e é perceptível quando eu olho para isso, eu entendo que uma vez que eu morri para o mundo, ninguém tem mais poder e autoridade de ir lá no meu passado, vasculhar o meu passado e dizer assim, mas você fazia assim, você falava assim,
você andava, era o velho Adão, mas agora eu vivo o novo de Cristo para a minha vida. Eu morri para as coisas do passado e ninguém mais tem acesso a não ser a uma caminhada de glória eterna. O que ficou no passado, ficou no passado. E agora? Agora é uma nova vida. Eu estou caminhando para uma nova história. Eu estou caminhando para algo transformador dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro dos meus filhos. É algo que gera vida. É algo que gera nascer diferente. Porque quando nós nos levantamos, é como dizemos, ressuscitamos com Cristo, há uma nova vida, e o pecado já não pode mais me conduzir, não pode mais me tocar. Romanos 6,11, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, você é uma página em branca para Deus escrever uma história gloriosa na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, e dizer: eu vivo o novo de Deus. Um fruto produzido em mim, que pode ser produzido dentro da minha casa, que pode ser produzido dentro da minha família. Eu não sei quantos estão aqui, mas que talvez está aqui nessa manhã dizendo: só eu entreguei a minha vida para Jesus, só eu que confessei o Senhor como meu Salvador. Mas eu quero, baseado nessa palavra, declarar que é o que Deus precisa, é o suficiente para começar por você, para que a salvação se estenda em toda a tua casa, porque o fruto será manifesto através de Cristo. As pessoas vão olhar, reverendo Júnior, e vão de fato declarar: olha, é uma nova criatura. Mudou, o hábito mudou, o comportamento mudou. Há uma mudança, houve uma entrega, houve uma regeneração. Não é mais a mesma pessoa. De fato, não somos mais a mesma pessoa. Assim como a morte não tem mais poder sobre Cristo, assim também morremos, ressuscitamos e vivemos para com Cristo. Nós temos um atestado de óbito para o pecado e dizer: eu morri, estou morto, agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. Há um atestado, quando a gente fala do atestado de óbito, eu me lembro quando a Gabriele nasceu, que é o atestado de nascimento. Eu tinha que correr, e eu gravando, meu Deus do céu, o celular era o que tinha na hora, não podia entrar, era aquele que abria assim, ó, um cinzinho, e eu comecei a gravar, e não tinha memória o suficiente, e eu gravei e tal, aí pá, acabou, aí eu escutei a enfermeira, e eu de olho, porque eu falei assim: vai que me pega a Gabriele, né? E aí eu andando, aí a moça disse assim, que naquela época já registrava dentro da maternidade ainda, e aí, você vai ver, Felipe, você vai correr que nem doido, menina aí não. E aí quando a moça disse: quem é o pai? Eu segurando, eu apaguei a imagem, eu olhei e falei assim: mas sou eu ainda, moça, eu sou o pai, é preciso que o senhor venha comigo para registrar a Gabriele. E eu desci correndo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quando nós levantamos a nossa mão a Cristo, quando nós damos o nosso batismo, nós declaramos que o Senhor está assinando e declarando a partir de agora: eu sou teu pai de nascença, eu te justifico, eu te defendo, eu te cubro de amor, eu te cubro de graça. Nós temos um atestado de novo nascimento no céu. Assim como a gente se lembra, direto e reto, a gente senta em casa e diz para a Gabriela: eu me lembro, a boquinha do coração e tal. Eu fico imaginando, irmão, você não faz, é que pai, que mãe não faz, é óbvio que você faz. Eu fico, Deus, imaginando o dia que você nasceu, quem eras tu e como tu é. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E vai, como um pai e como uma mãe, programa a corrida de vida do seu filho. Vai fazer natação, vai praticar jiu-jitsu, vai jogar bola, vai estudar isso, vai para a faculdade. Assim é a nossa vida para aqueles que nasceram de Deus. Ele programando, vai ser um crente lavado, remido no sangue do Cordeiro. Vai ser alguém que vai viver e vai andar em santidade. Vai ser alguém que vai viver uma comunhão comigo. Vai ser alguém que a sua história de vida, de fé, irá arrastar muitos para o reino da salvação.
Oh, glória! Assim é a expectativa de Deus ao nosso respeito. Oh! Colossenses 1:27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, é a esperança da sua glória. Ei, meu irmão, olha que coisa gloriosa. Cristo em nós, agindo em nós, através de nós, é a esperança que amanhã, segunda-feira, subindo no ônibus, descendo do ônibus, chegando na escola, na faculdade, no trabalho, as pessoas a nos olharem, elas vejam a pessoa manifesta de Jesus Cristo e desejarem esta vida, desejarem o reino de Deus. Oh, coisa gloriosa. A fé que nos faz andar em santidade, ela nos garante uma vitória completa sobre o pecado. Portanto, Romanos 6:12 e 14, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, pois o pecado não os dominará, porque vocês estão debaixo da lei, mas agora estão debaixo da graça. É o que Paulo está escrevendo aos Romanos, do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está dizendo: ei, vocês, mesmo sendo circuncidados, mesmo tendo a velha cultura dos judeus, ainda tentam se garantir pela lei. Mas ao se garantir pela lei, vocês caem em contradição, porque de fato vocês não cumprem a lei. Vou te dar uma base muito coerente. Acontecia isso comigo já há uns 4 anos atrás. 4 anos atrás. Parado no semáforo logo cedo, indo levar a Gabriele para a escola. Semáforo vermelho. E aí aquele famoso gatinho. Sai pela marginalzinha. E eu vou falar assim: estou atrasado. Não tem ninguém na frente, não tem ninguém na faixa de pedestre. Vou passar o sinal vermelho. A lei diz para mim não? Para mim não? Passa, não passa. A não ser que você está em questão de segurança, você não vai passar, irmão. Já deu o horário, lá tem um horário limite. Das 19 às 6 da manhã, até esse horário, 5h59, 6 horas, você não vai. Lei, isso é lei. Lei. Os judeus andavam no rumo da lei. Era 6 e alguma coisinha. Não tinha ninguém, vazio. E eu atrasado, eu vou deixar a Gabriela atrasada. Estou confessando o meu pecado, irmão. Quem não fez isso já? O pecador querendo manifestar os outros pecadores. Não precisa não, baixa a mão. E eu, passei. Gabriela, eu torcendo que ela estava dormindo. Papai, você passou o sinal vermelho. Passei, filha. E eu tentando me justificar para ela, eu só piorava. Não, papai, mas tem 10 minutos de tolerância. Eu falei: fica quieta, filha. Não piora meu pecado diante da lei. Mas, olha, filho, o papai precisava passar. Afinal de contas, depois o papai precisa abastecer e depois ir. Mas, papai, tem 10 minutos, dava para esperar. A gente... Não, filho, nós estamos atrasados. E que horas que é? Eu falei: filha, não importa. Eu passei. Mas são leis. Aí, a lei que para mim, agora... Olha que curioso. Quero me livrar dela. Quando a gente vê alguém andando fora da lei, o cara empinando a motinha que você está doido para ele cair, está dizendo para ele esborrachar, o cara que está passando, aí você fala: cadê a lei? Cadê a polícia que não passa aqui agora para pegar esse infeliz? E cadê a polícia que 6h30 da manhã também não te viu, você passando no vermelho, não ia te prender, mas ia te vir uma multa. A gente tenta afrouxar a lei ao nosso favor e tenta endurecê-la ao favor do outro. Paulo vai dizer aos judeus: ei, está errado, porque a lei traz a luz do teu erro. Só que quando eu estou debaixo da graça, mesmo tendo errado, sem querer errar, preste atenção, meu irmão. Pastor Reverendo Santo fala muito isso. Do nosso lado nós temos temos ou não temos? Ex-adúltero, ex-mentiroso, ex-contador de história, caluniador, tirador de vantagem, sempre quer levar vantagem em cima de alguém. Eram os ex. Ei, entenda, eu ainda sou pecador, mas não mais praticante do pecado. Por quê? Porque a lei me livra? Não, a graça me justifica.
Porque quando eu peco, quando eu erro, sem querer, conscientemente ou inconscientemente, faço isso, a graça está liberada sobre a minha vida, e é ela quem justifica. Por isso Romanos 6, 12, 14 vai dizer: não mais o pecado te domine, ele não tem poder mais para te dominar. Não faço porque quero. Pode acontecer de eu ter feito, mas é óbvio, tá, irmão? Não vai dizer assim, a carne é fraca. Mata ela, irmão. Afunda ela de novo lá na piscina. Faz ela se lembrar do dia que você nasceu, um novo homem, uma nova mulher. E agora você vive não mais na lei, mas agora na graça. Tá na página do batismo. Reverendo Júnior. Inclusive no último batismo, participando com o Reverendo Júnior. Está lá dizendo todo dia. Pastor Sandro, o Reverendo Sandro colocou lá como capa da página de batismo. Quando você acordar e lavar o seu rosto, lembre do teu batismo, do teu amor, daquilo que você fez, e você consegue entender: eu sou um novo homem e uma nova mulher, justificado em Jesus Cristo. A fé nos faz isso. A fé nos permite que vençamos o pecado, não mais sobre o regime da lei, mas sobre o reinado da graça. A santificação, não menos que a justificação, resulta da eficácia da morte de Cristo e a virtude da ressurreição. Nós entendemos isso, e isso é apalpável aos nossos olhos, porque vai nos declarar que não somos mais uma velha criatura, e agora somos uma nova criatura. Nascemos de novo, caminhamos de novo uma vida de santificação. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 13, eu estou pulando muita coisa do que está aí, irmão, não estou nem seguindo, estou indo naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Sabe o que é engraçado? Que esses dias um jovem conversando comigo disse: pastor, é fraca, a carne é fraca, e não sei o que. E eu disse para ele: mas a vitamina do Espírito é a disciplina espiritual. Qual é a frequência que você tem lido a palavra? Pouco. Ele dizia assim. E a oração? Não, de vez em quando eu oro. Assim. E como é que está o seu tempo de consagração? Consagração, o que é isso? Eu disse para ele: desde quanto tempo você se converteu? Ah, pastor, tem 5, 6 anos. Tudo isso? Já tudo isso. E é dessa forma que você mantém? E fora isso, como é que... Ah, pastor, é o WhatsApp, é a meninada, é os caras mandando mensagem. Eu falei: agora eu sei. O que está te alimentando? Não é a disciplina de uma nova criatura, mas é a disciplina da velha. Aquilo que é a sua alma. A palavra do Senhor declara que os nossos olhos é a janela da alma. Naquilo que o seu olho está mais colocado, atentado, é isso que está te nutrindo, é isso que está alimentando, e é isso que vai trazer a evidência do velho homem. É isso que você não consegue entender, que o pecado está te dominando. Por quê? Porque não foi pela prática da verdadeira circuncisão do coração, mas foi pela prática de que alguém, ou motivado pela emoção, te mergulhou nas águas, mas o seu coração ainda está preso. Você precisa se libertar, e é isso que está dizendo, porque toda vez que o pecado tentar contra mim, o Senhor providenciará um escape. Haverá saída. Você lembra de José? Pode ser que às vezes o escape vai precisar que eu dê uma corrida, porque quando a mulher do Potifar, a Patifara, tentou contra José, o que ele fez, irmão? Deu no pé. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão Éder? É que tem ambientes que eu tenho que sair fora, eu tenho que correr. Há imagens no celular que eu preciso sair fora. Eu já falei isso por diversas vezes. Meu ramo de atividade profissional, eu dependo das redes sociais para compartilhar. E às vezes há alguns grupos onde eu compartilho, e você está lá compartilhando, enquanto você vai abrir. Na primeira página tem uma coisa. Quando você entra no store, tem uma coisa. E um dia desses, uns anos atrás, uma irmã que era da igreja, foi lá comigo, e eu mostrando, eu falei: não, a foto está aqui, ó, eu anunciei, dá uma olhada. Quando eu entrei a página estava assim, irmão, a página de Cláudio Duarte, para você ter uma ideia. Cláudio Duarte, quando eu abri que virei, ainda estava no wiki, não era Cláudio Duarte. Quando eu abri, irmão, apareceu uma mulher daquele
eu morri de vergonha, eu não sabia onde eu me afundava, cara. E eu falei, Senhor da glória, disse, pastor, fica tranquilo que eu te conheço e isso acontece. Eu falei, mas eu não... Aí um dia eu cheguei em casa indignado, eu preciso que você me ajude, eu saí de tudo isso. Aí eu fui saindo de um monte de grupo. E aí quando eu fui anunciar, eu precisei entrar nos grupos de novo. Eu falei, mas não faz sentido. É que eu preciso entender, por mais sabendo que está lá, aquilo não me é permitido, não é mais meu, não tem acesso. O fato é que algumas pessoas, mas não, eu nem queria, mas eu vou dar só uma conferida. Essa conferida, esse seu pecado de estimação, Deus está declarando nessa manhã, eu te trarei notório, válvulas de escape, de saída, porque quando eu tenho uma vida disciplinada em Deus, eu entendo que pode ser o que for, não é meu, eu não pego, não é da minha família, eu não toco, não é minha esposa, eu não olho, não é meu marido, eu não olho, não é para fazer, eu não faço. Se for para mim trazer juízo contra mim, quero viver uma vida santificada, mesmo que essa possa me punir. Ontem mesmo chegamos em casa e nós sentamos na mesa na hora de tomar um café, e eu comecei a apontar o dedo para mim mesmo, e sentado com ela e dizer, isso aqui está errado, isso aqui está assim, isso aqui, e precisa ajustar isso, e parecia o piripaque do Chaves, e é isso, 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 e aí a hora que aí ela, acabou, então nós estamos juntos. Dá a mão, oramos, e agora, a partir de agora é desse jeito. São coisas que a gente precisa aparar as arestas, há escapes para a nossa vida. É a fé que nos permite viver em total santificação. A fé nos leva a um constante compromisso de consagração total. Disciplinas espirituais, como eu acabei de falar, no livro de Romanos, capítulo 6, o verso 13, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte, repita comigo, da morte, para a vida. É interessante isso. E ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Quando a gente fala isso, irmão, a gente logo vai pensar num órgão sexual, né? Mas a língua é um órgão também, sabia disso? Você está oferecendo ela para quê? Para... A irmã Fátima está aí, que eu vi ela de manhã. Eu gosto muito da irmã Fátima, a mamãe da pastora Ana Silvânia. Um dia desses nós saímos para comer pizza, e a gente foi tecer comentários, porque crente, fala assim comigo, crente não fala da vida dos outros. Tece comentário, irmão. Léo Dias, da igreja, já viu? Chegou aqui, boa noite, né? Você acompanha também, né? O Léo Dias da igreja, irmão. O Leão Lobo. Eu não aguento, mas não aguento. E aí eu me lembro, e aí esse dia sentado, viu, irmã Fátima? Estava só eu e a mim, e nós comentando alguma coisa, mas me veio na hora a sua imagem, sentado naquela mesa, e dizendo assim, vocês não podem ficar. Não, irmão, mas nós não estamos falando, nós só estamos tecendo um comentário. Ei! Emprestem os seus instrumentos, seu corpo, sua mão de adoração. Não é mais para apontar, mas agora é a mão para abençoar. Não é mais a mão que acusa, é a mão que abençoa. Não é mais a língua que fala mal, mas é a língua que apresenta em oração a vida de alguém. É alguém que não murmura, agora é alguém que adora. Não é alguém mais que pratica a injustiça, mas alguém que agora pratica a justiça. Que fala o bem. Que ande segundo aquilo que precisa andar. Nosso corpo foi comprado por Deus e Ele deve estar a serviço da glória dEle. Tudo que eu fizer, tudo que eu andar, a maneira como eu andar, que eu me comportar, a maneira de eu falar. Se você não der tudo para Deus, isso aqui, toda vez que eu vejo isso, eu lembro do senhor, reverendo Júnior. É tudo ou nada. É tudo ou nada, irmão. O problema é que a gente, você já reparou isso? Os lados profissionais dos marketing, os grandes gestores vão dizer, 50% para a empresa, mais 20% para a família, mais 10% para não sei o quê, e os outros, e aí vai sobrar até isso, 10% para a igreja, para Deus. Está errado. 100% para Ele. O meu trabalho é dEle, a minha casa é dEle, o carro é dEle, a minha família é dEle, tudo que eu fizer é dEle, o ministério é dEle, tudo Ele está envolvido na minha vida. Aliás, se não fosse por Ele, se não fosse pela graça dEle, nós não estaríamos aqui.
Mas a graça dele nos permite, nos alcança, nos transforma. E por isso nós estamos aqui. Estar com Cristo é receber a vitória da cruz. E nós entendemos que através disso nós somos favorecidos. Mas nós precisamos ter uma vida de consagração. É o que nós precisamos fazer. Uma vida de santificação. Sabe o que é curioso? Que eu tenho falado em casa sobre isso. As nossas disciplinas espirituais. Às vezes nós damos uma escapada. Por quê? Porque tem muitos de nós que só lemos a Bíblia nesse momento, irmão. Ai, pastor, mas glória a Deus, porque ainda é assim, mas nem em casa nós fazemos isso. Tem gente que vai consagrar, vai fazer jejum, é quando a igreja... Mas e aquele seu dia que o Espírito Santo levanta e fala assim, hoje, irmão, direto e reto. Hoje você tem que se consagrar. Eu falo, mas eu já não como nada. Se vira, respira. Eu falo, mas caramba... Ontem mesmo eu fui me justificar para a Michele. E foi um desses casos. Eu estou cansado. Ela falou assim, vamos nos consagrar mais. Eu disse para ela, eu vou tirar o quê? Agora. Porque eu não tenho mais nada para tirar. E ela disse, não, mas eu estou com cena, vamos lá, nós vamos fazer assim. Eu disse, então me ajude a pensar em alguma coisa, eu vou tirar um amendoim. Ela disse, não é isso. Não é, a gente tenta achar justificativas. Mas a gente precisa tirar tempos de consagração. E consagração, por mais que você possa dizer assim, eu vou me consagrar e não vou abrir mais as redes sociais. Irmão, o reverendo Sandro não é a favor. Mas eu posso dizer que até sou, sabe por quê? Porque às vezes a gente fica mais nessa porcaria do celular do que pegamos na Bíblia. Do que sentamos com os nossos filhos para ter os nossos devocionais com eles. Você quer ter um filho que vai amar a sua nora? Você quer ter uma filha que vai amar o seu genro? Qual é o comportamento de exemplo que você tem de consagração e santificação a Deus? O que os seus filhos verem você fazer vai ser a forma como eles vão fazer. Eu digo para a Gabriele, faça melhor do que eu e sua mãe, quando você tiver essa maioridade. E às vezes eu vejo ali, eu comentei isso ontem com o reverendo, está sentado ali na hora da ceia, irmão, melhor do que eu, curvado, a cabeça baixada, e não tem nem o cálice, porque ainda não tem idade para o batismo, embora ela já tenha um entendimento, e ela está ali, me perdoa. E aí termina todo mundo, ela vira para a Michele e fala assim, mamãe, eu fiz aquela oração de consagração a Deus, e agradeci e pedi perdão dos meus... Ei, irmão, tem muitos de nós que já pegamos os símbolos, os elementos na mão, e pegamos de forma automática. É só mais um pedaço de pão, e é só mais um suco de uva. Por isso Paulo adverte a muitos dentre vós, doentes, enfermos. A fé nos permite a termos uma vida de santificação. Eu sou da época que na hora da Santa Ceia, eu me tremia todo. Hoje eu já tremo normal, se fosse antigamente então, meu irmão, eu ia ser assim, porque eu já tremia todo na hora da ceia. Era da bleia, eu falei, alguém vai levantar e vai dizer que eu estou em pecado. Meu Deus, aí a irmã do Coquinho dava uma viradinha, eu dava uma escondidinha atrás do outro jovem. Eu falei, tomara que ela não me veja, tomara. Mas era um tempo de arrependimento, e o coração circuncidado dizia, Deus, me perdoa. Eram cultos de que se falava sobre arrebatamentos. Hoje a gente não ouve mais isso. Hoje a gente diz que sente arrepio quando alguém canta, mas a nossa alma não estremece mais. Há uma fé que nos leva a uma vida de santificação total e plena. Tenha essa disciplina espiritual em reunir a sua casa, em reunir a sua família e dizer, somos justificados por Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe santidade e conquista sem consagração. 2 Coríntios 2, capítulo 7, o verso 1, amados, vistos que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que o contamina, o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Temor é diferente de ter medo. Escute uma coisa, quem está na igreja com medo do inferno, nunca entrou nela por amor a Jesus. Vou repetir. Quem vem para a igreja com medo de ir para o inferno, nunca entrou nela por amor do ato da cruz. Porque o ato da cruz é renúncia. O ato do medo é entender que de fato eu nada entendo daquilo que foi realizado lá. E não confesso
de verdade que Jesus Cristo é o suficiente Salvador da minha vida, e que agora eu vivo uma vida de remissão, abri mão do pecado e me purifico, me santifico. Apocalipse vai dizer: aqueles que são santos, se santifiquem. Os que são impuros, vivem a sua impureza. Mas nós que estamos em Cristo, vivemos uma vida santa. Filhinhos, vocês sejam santos, porque o vosso Pai é santo. O livro de Levíticos hoje vai declarar as mesmas coisas. Ei, purifiquei-vos, sede santos, porque o vosso Pai é santo. Ah, pastor, mas é difícil. Eu não resisto àquele copinho com aquela espuminha. O colarinho. Esse dia um irmão disse isso para mim, eu achei que coisa maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa, eu nunca me esqueço disso. O irmão abençoado, ele pinta as paredes de muitos lugares por aí. Tem muita gente que pinta, então você não sabe o que é. Pastoreava uma igreja e ele era membro da igreja. E aí um dia ele me chamou, reverendo Júnior, para ir na casa dele, e um copo de Coca-Cola desse tamanho assim, ó. Coca-Cola, colocou do meu lado. E aí você está sentindo o cheiro, e você fala: da onde está vindo isso? E aí veio com outro copo de Coca-Cola do meu lado e colocou. E aí eu dizia, aí eu cheirava, e eu olhava, e eu cheirava, e eu olhei para ele e disse assim: irmão, o que está dentro desse copo aí? Coca-Cola, pastor. Com esse cheiro? Ah, é? Eu falei: por que a minha não tem esse cheiro? E aí eu olhei para a cara dele e falei assim: não precisa se preocupar, olha não, mas o seu ato, o seu comportamento, agora me traz justificativa, por que a sua vida está do jeito que ela está? Por que o seu casamento está do jeito que você está? Porque há liberdades para Satanás operar e agir na sua vida. Por isso que você não consegue ter fidelidade a Deus e nem no seu casamento, porque há brechas. Daqui a pouco saiu, virou o copo e voltou. Eu falei: não adianta, se o que está aqui foi para a pia, se o que está no seu coração não descer, porque morreu com o velho homem, e agora você vive uma nova vida. Aí depois eu fui descobrir que aquele cheiro era da tal da cerveja preta. Era preto, vou enganar o pastor, nasceu num berço evangélico, mas cheiro de álcool não engana. Irmão, a gente pode achar que engana a esposa, o marido, o pastor, a gente pode achar que engana, mas o Espírito do Senhor a gente não engana. Os frutos, porque pelo fruto conhecerei a árvore. Eu estou caminhando para o encerramento, se o ministério de louvor quiser subir. Quarto passo. A fé que nos faz andar em santidade, ela nos conduz a uma vida, escute isso, eterna. Era para você ter dado um glória a Deus, você não deu, eu vou repetir de novo. A vida que nos faz andar em santidade, ela nos conduz a uma vida eterna, de sublime e poderosa rendição. Romanos 6, 22 e 23, mas agora que vocês foram libertados do pecado, hein, meu irmão? Agora que vocês foram libertados do pecado, agora que vocês foram libertados do pecado, eu vou repetir, agora que vocês foram libertados do pecado, da mentira, do engano, das coisas corruptíveis, isso não te domina mais, isso não tem poder mais sobre a sua vida, e por causa disso temos acesso ao reino de Deus, e o seu fim, olha que interessante. Vocês estão libertados do pecado, tornaram-se escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim, diga comigo, o seu fim. Põe a mão sobre o seu peito e diga: o meu fim. Ah não, meu irmão, faz isso, o meu fim. Olha só que interessante. É vida eterna. Vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Na onde? Na denominação nazarena? Na carteirinha de membro? No certificado de batismo que eu tenho? No certificado que eu tenho de pastor, de ministro local, de reverendo? Não! Vida eterna é em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Se coloque de pé. O nosso Senhor. No reinado da graça, os homens recebem não o que merecem, que eu e você merecíamos: morte, 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 morte. Mas o favor imerecido de Deus é o que nos aguarda, é o que está liberado para nós, a vida eterna. Ei,
Nossa vida eterna começou quando nós nascemos de novo. Quando nós agora temos um entendimento que estamos vivendo uma vida nova. Uma vida nova. New Life que fala isso. Não, nunca fui dessas coisas. New Life, vida nova. Eu me lembrei dessa frase porque um dia eu, fazendo um registro de um cliente, ele todo envergonhoso de dizer que morava no Vida Nova. A esposa dele olhou para ele e disse: eu moro no New Life. Eu disse que, cara, eu não entendo inglês não, mas é Vida Nova? Ele olhou e falou: não, é New Life, põe aí. Aí eu joguei um step, Vida Nova. Eu falei: irmão, não, mas é isso aí, é isso. Ei, olha o entendimento. Não é o lugar onde eu moro, não é no estado social que eu tenho, não é o carro que eu entro, não é isso que me fez eu me tornar uma nova criatura. Não é isso que me deu a identidade de uma vida vivificada, santificada, mas é o ato daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Por isso agora eu declaro: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são mais os meus desejos, não é mais a concupiscência da carne. Oh glória! Encha o nosso coração de gratidão, de encorajamento, e entendemos que o dom tão sublime e perfeito que o Senhor permitiu para a redição e santificação da sua igreja, da minha e da sua vida. No Evangelho de João 17, 2 e 3: pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe destes, e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. É Ele quem nos justifica, é Ele que nos santifica, e é Ele quem nos purifica. Eu conheço um louvor antigo, e desculpa cortar, eu lembro que nós cantamos, eu disse para o Douglas, foi numa quarta-feira, umas 2 ou quarta-feira atrás. Eu sou daquela velha guarda que dizia assim: nenhuma condenação há, está em Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no tentador, mas nenhuma condenação há. Você é justificada, você é justificado em Cristo. Toda vez que o vil tentador vinha até você te oferecendo, te apontando, faça ele lembrar que você tem um atestado de óbito. Faça ele lembrar que você tem um atestado de óbito. E faça ele se lembrar que agora você tem um certificado de vida nova. Eu nasci de novo, eu sou justificado em Cristo Jesus. Oh, meu querido, é Ele quem te justifica. Foi Ele quem morreu por mim e por você na cruz, e nos deu um exemplo como homem para viver em santidade. Eu quero declarar que você vai viver uma semana de santificação, de santidade, de consagração, de disciplinas espirituais, de disciplinas aonde você vai ser purificado, santificado mais e mais. Eu tenho dito, muitas vezes eu tenho dito, você já sentiu o cheiro de um lugar que você nunca teve? Eu vou repetir para você entender. Você já sentiu o cheiro de um lugar aonde o seu corpo não teve? Eu sinto. E a partir de hoje você também vai sentir. Na verdade você já até sente, é que você ainda não entendeu. E eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você, por isso que eu entendi. Não, demorou tempo. Eu sinto o cheiro do céu. Vou repetir. Eu sinto o cheiro do céu. Por quê, pastor Adriano? Porque você já esteve lá? Eu não, mas o Espírito que habita em mim é de lá. Eu vou repetir. Alguém pegou, eu vou repetir. É que o que habita em mim é de lá. E Ele me fala de lá.
Ele me fala das coisas de lá. Ele me conta como é o cheiro das águas vivas. E aí de vez em quando eu estou passando por algumas lutas e o cheiro do céu vem. Eu digo, eu estou caminhando para lá, vai valer a pena. Continua, vai valer a pena. Continua não se misturando com as imundícies deste mundo. Continue mantendo o seu pé firme na rocha, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. O nosso certificado de novo nascimento está na mão dele. E ele não vai chamar pastores, não vai chamar ministro, não vai chamar de cantores, não vai chamar, não. Ele vai chamar assim: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o que eu vos preparei. É para lá que eu estou indo. Tem mais alguém nessa manhã que está caminhando rumo ao céu? Tem alguém mais nessa manhã que está caminhando comigo para lá e que pode dizer isso? Vida completa está Pelo sangue que desceu na cruz, é certo que provas virão, investidas e o tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Essa palavra falou ao seu coração. Amém? Amém, igreja? Que Deus possa nos abençoar. Palavra poderosa de Deus aos nossos corações. O apóstolo Paulo teve a responsabilidade de escrever para o seu povo. Roma era a sua nação. Nasceu em Jerusalém, mas precisou escrever para um lugar onde ele tinha nacionalidade. Ele era cidadão romano. E ele entendia mais do que ninguém quais eram as necessidades do povo romano. E então escreve esta epístola, a mais teológica e a que mais trata de como alinhar a vida para chegar no céu. O caminho para o céu é o caminho da santidade. Obrigado, pastor Adriano, pela palavra que nos empoderou nesta manhã, que nos comissionou a viver uma vida de santidade. Santidade não é um resultado, não é um estalar de dedos. Eu vim na igreja, eu vivo em santidade. Nada disso. A santidade começou no dia que você saiu do batistério e disse: agora eu tenho uma nova vida com Cristo. Santidade é um caminho que só vai se concluir no dia que você for estar diante de Cristo e vão dizer assim: ele é tão parecido com Jesus, ele é tão igual. É na plena confrontação dizer que eu estou parecido com o varão perfeito. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Vá em paz, dê a paz, receba a paz. Às 18 horas, culto da família. Que Deus te abençoe, cumprimente teu irmão. Vá em paz, que Deus te guarde e te proteja, em nome de Jesus.